Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor e desde já estou alegre e feliz com o nosso Deus, pois Ele tem nos dado esta rica oportunidade de mais uma vez e mais uma semana estarmos aqui no nosso canal Eudson Oliveira, juntamente com mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a lição da IBD. Desde já gostaria de mandar um abraço especial a todos os nossos inscritos aí do nosso canal, aqueles que têm nos assistido, aquele que tem curtido e comentado as nossas videoaulas. Que Deus recompense e que este canal, cada mensagem, cada ensinamento, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já também gostaria de mandar a paz do Senhor às pessoas que se inscreveram em nosso canal essa semana. Da semana passada para a semana essa vigente, tivemos 13 pessoas inscritas e, em especial, eu gostaria aí de mandar a paz do Senhor a algumas pessoas que eu havia esquecido e outras que iniciaram, e confesso aos amados que ainda não consegui encontrar no meu YouTube realmente uma forma de ver todos os meus inscritos. Então, infelizmente, eu não consegui ainda, como é algo que a gente não tem tanta habilidade, mas eu gostaria de mandar a paz do Senhor ao irmão José, também a paz do Senhor à irmã Luciana, a esposa do meu cunhado Edmar, se inscreveu aí. A paz do Senhor também ao nosso irmão Eduardo Rodrigues, ao nosso irmão Benjamin, que também esteja aí conosco, ao nosso irmão Paulo Souza, também a paz do Senhor, sou de Jesus. A paz do Senhor também ao meu sogro, irmão Elias. Irmão Elias, ali da Rua da Feirinha, é o meu sogro, também está inscrito em nosso canal, está aí conosco, participando e também nos abençoando com a sua presença. Meus amados irmãos, estaremos desde já dando início a mais uma videoaula e gostaria de mandar a paz do Senhor para toda a classe Atalaia. A classe Atalaia, já estamos em nossa EBD presencial e todos estaremos no domingo lá marcando presença mais uma vez para aprendermos mais um pouco com a porção da palavra do Senhor. A paz do Senhor ao meu irmão, amigo, professor irmão Edson, ali que faz parte da nossa sala. Também a paz do Senhor para o nosso dirigente e diácono Magdiel Nayal, também ao nosso presbítero local, o nosso irmão, amigo presbítero Michale. E, por que não dizer também a todo o corpo docente e discente ali da nossa escola em Santo Antônio 1, aqui em Carpina, Pernambuco. Então, a paz do Senhor a todos os irmãos ali e, em especial, também os professores que têm curtido, comentado sobre as nossas videoaulas. Que Deus vos abençoe ricamente com bênçãos espirituais e materiais. Meus amados irmãos, nós estaremos hoje dando continuidade ao nosso terceiro trimestre de 2020,
edição especial, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a nossa segunda lição está aí, despertamento espiritual, um milagre. Lição esta que será abordada no dia 12 de junho de 2020. E o comentador da lição é o nosso pastor e missionário e escritor também, comentador das lições, é o nosso Eurico Bechstein. Essa lição ela foi ministrada no ano de 1993 e a CPAD achou por bem nesse trimestre, em meio a essas crises, essa pandemia que estamos passando, achou por bem de fazer a reedição desta lição para juntos aprendermos a porção da palavra do Senhor. Desde já gostaria também de mandar a paz do Senhor e um abraço todo especial aos nossos pastores, professores, comentadores ali da Rede Brasil de Comunicação, pastor Nadi Jackson, o nosso comentador também Alessandro Barreto, a Jonathan Zete, Jonas Santana, Saulo Soares, Givanildo e os demais irmãos que agora não nos lembramos, mas é uma bênção. E agradecer a Deus também pelo comentário da Rede Brasil, comentário em PDF, comentário que é disponível toda semana. Então, você que queira um comentário bom, excelente, também de forma por escrito, você tem como entrar aí no www Rede Brasil de Comunicação EBD, ok? Então, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa lição, despertamento espiritual, um milagre. Lição essa que será ministrada no dia 12 de junho de 2020. E aqui quem vos fala é o professor Eudson de Oliveira. Estaremos no nosso Aprendendo com a Lição da EBD com mais uma videoaula em nome de Jesus. Apenas para relatar aí, trazer um passado um pouco, o cativeiro babilônico e esta situação se deu aí no ano mais ou menos de 538 e a gente observa que houve 3 deportações após aí o cativeiro babilônico a completar os 70 anos. A gente vai ver, a primeira leva foi com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Os reis que Daniel serviu ou foi contemporâneo seu, vivenciou, temos aí Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Sírio. Vamos mais adiante. Aí existe esse registro também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, e o versículo 9 por diante, e em especial o versículo 12 ao 21, se os amados quiserem ler em casa, poderão ler, mas eu gostaria apenas de ler o versículo 13, que diz assim: rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. A gente observa que Nabucodonosor, ele leva o pessoal cativo, e a gente vai saber a razão e o porquê mais ou menos mais adiante. E o que foi que aconteceu? No versículo 19 por diante, versículo 17, 18, 19, vai mostrar que Nabucodonosor, ao levar o povo cativo
ele matou alguns jovens, destruiu a casa do Senhor, o santuário, matou as ovelhas, matou tudo que tinha por direito. Também levou os tesouros da casa do Senhor, levou os príncipes, que inclusive Daniel e seus 3 amigos, e queimou a casa de Deus, no versículo 19, queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram servos de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriu. Ou seja, vai se cumprir aí com o rei Ciro, né? O decreto de Ciro, após ser despertado pelo próprio Deus. Então, mais adiante, nosso textuário vai nos dizer que isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13 e o versículo 11. Para reforçar esse versículo também, nós poderíamos colocarmos Efésios, capítulo 5 e o versículo 16, onde o apóstolo Paulo ele faz essa belíssima exortação aos crentes de Éfeso, aonde pede também para, em meio ao tempo que estamos vivendo, ou eles estavam ali vivendo, presenciando, eles pudessem viver de forma prudentemente. O apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Efésios 5,16, para acrescentarmos aí. A verdade prática vai nos dizer: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Dentro desse despertamento, a gente pode entender e compreender, e está dentro do nosso tema, que o que é o despertamento espiritual. O nosso comentário da Rede Brasil de Comunicação, ele coloca definição exegética: o termo despertamento no antigo advém de expressões como os iagats, ku e yu, que querem dizer respectivamente agitar, despertar, acordar, incitar, ser despertado, ficar de pé e estar entusiasmado, estar triunfante, agir como quem está acordado, está ativo. No Novo Testamento, a palavra despertamento aparece como a tradução do termos como, não irei ler aqui, pois tem uma tradução que eu não conheço, mas tem a de egueiro, que dizem respeito a acordar, despertar a mente, fazer ativo, fazer levantar, fazer nascer. Por isso que eu li aí Efésios 5,14, já havia colocado, e estamos aí também com esta definição de despertamento espiritual. Está aí a nossa leitura diária da nossa lição, como aqui eu venho vos falar novamente, é que
O nosso slide é a lição em si completa, porém estaremos comentando apenas alguma parte da lição, não estaremos comentando toda a lição, mas o slide estará aí, os irmãos podem assistir, os irmãos podem ler em casa, e em seguida estarei também colocando um PDF para os amados que quiserem baixar o nosso slide e também ministrar sua aula em casa ou em algum outro lugar, ou ficar como recordação. Amém? Então, vamos seguinte. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 2 livros, o livro de Esdras e também o de Neemias. E aconselho os senhores professores que, se ainda não leram, ou já faz muito tempo também que leu, existem esses 2 livros que será muito bom para lermos. E assim termos um contexto histórico mais apurado. O livro de Esdras e o livro de Neemias. E será muito bom para, já que estamos no início desse trimestre, quem sabe aí no final do trimestre vocês conseguem ler todo o livro de Neemias e de Esdras, ok? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. E edifica a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados afora, as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para que subiram a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, estará aí a nossa leitura bíblica, baseada no livro de Esdras e Neemias, e vemos que o Senhor, mais uma vez, ele cumpre a sua palavra por meio dos seus profetas, também dos seus agentes escolhidos por ele. Algo que eu achei bem interessante, meus amados, o que é que a gente poderia acrescentar aqui no nosso comentário é o que é que levou a Israel realmente a passar por este cativeiro.
a ser levado como escravo da Babilônia. Alguns pecados, algumas consequências foram observadas. E eu acrescento aqui nesse comentário, se os amados quiserem também ler depois em Deuteronômio, no capítulo 28, poderão ler também o capítulo 29, o capítulo 30, vocês verão o que o Senhor Deus havia falado ali para o povo de Israel. E inclui também as bênçãos e as maldição. E dentro dessa bênção e maldição, o Senhor havia falado, registrado ali também, no capítulo 28 e o versículo 40, a seguinte expressão, versículo 49, perdão, apenas para os amados acompanharem, se quiserem anotar também. E o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venha cair os teus altos e fortes muros, em quem confiavas em toda a tua terra, e te angustiará todas as portas em toda a terra que te tem dado o Senhor, o teu Deus. E ele te angustiará. E depois os amados podem ler também mais adiante, a gente observa que havia aí já vamos dizer, alguns comentadores, uma profecia trazida aí para Israel, mas eu não entendo como uma profecia, mas eu entendo sim que o livro de Deuteronômio é um comentário do que Deus fez e o que Deus iria ou irá fazer para Israel. E é um relato, é um contexto que está relatando o que Deus quer do povo e as consequências se o povo não cumprir, não fizer conforme a vontade de Deus. E nessa questão aí, a gente pode ver que alguns pecados Israel começou a fazer, e isso chegou até as narinas de Deus, e Deus cumpriu conforme está escrito em Deuteronômio o que iria fazer com Israel. As maldições viria. Quais foram os pecados, os crimes, idolatria, exploração, desprezo aos órfãos, à viúva e os mais pobres, mentira, assassinato, sacrifício de criança a falsos deuses, deixaram de guardar os sábados, os anos sabáticos, aonde o Senhor havia posto e colocado como sinal para o seu povo, para Israel. Também desprezou o próprio Deus, a sua palavra e aos seus enviados e os seus profetas, reis. E aí o Senhor, ele agiu dessa forma para com Israel. Ok? Então vamos mais adiante. Então Israel, ele não era inocente, Israel não era tão inocente. Israel era ciente e sabia o que poderia acontecer, ocorrer a qualquer momento, ok? Nosso objetivo geral vai nos dizer reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. A origem, por quê? E aí, por isso que eu já coloquei já a razão do cativeiro, e agora a gente vai ver o desenrolar da nossa lição. Os objetivos específicos nos diz explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre suas promessas. Ele é fiel.
Refletindo o tema da lição, mediante as ações do povo de Israel e seus pecados, contrariando a vontade divina, Deus cumpre sua palavra como consequência da desobediência do povo, despertando assim o cativeiro, e por esta razão surge agora o despertamento motivado e influenciado pelo próprio Deus no interior daqueles a qual ele quer se utilizar conforme o seu propósito. O interagindo com o professor, ele vai dizer assim, está na nossa lição. O decreto de Ciro já estava lacrado, os judeus deveriam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. E, no entanto, a tarefa parecia bastante difícil, pois a maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia e não estava disposta a voltar à terra de Israel para executar o plano de construção. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. Isso é uma lição de 1993. Imagine e trazemos para os dias de hoje, que estamos muito mais difícil, muito mais complicado ainda. Amém? Vamos mais adiante. Os tópicos a ser abordados serão: primeiro, despertamento espiritual emana do próprio Deus. Deus é quem motiva, influencia, desperta este despertamento. Segundo tópico, as finalidades do despertamento, e vai ter como seus subtópicos a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. O terceiro subtópico vai dizer: Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas, Deus renova as suas promessas de bênçãos e Deus renova a fé dos abatidos. E o quarto tópico, essa lição é de quarto tópico, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Com o subtópico teremos o culto que foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus já determinava. E o segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo, faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Amém? Então vamos mais adiante. A introdução nos diz: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O ponto central vai nos dizer: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Primeiro tópico, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, Esdras 1:1, e Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, aí por volta de 538 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia e já havia conquistado vários reinos orientais. O rei Ciro também é o que assina o decreto para a libertação do povo de Israel. Apenas para acrescentarmos aí, a gente pode ver e observar que tanto Nabucodonosor como o rei Ciro, eles foram chamados e despertados pelo próprio Deus. Nabucodonosor, ele é chamado de servo de Deus. Se os amados quiserem anotar, Jeremias 25:9, Jeremias 27:6 e Jeremias 43:10. É chamado Nabucodonosor servo de Deus, aquele que iria
fazer conforme a vontade de Deus. Ciro também é chamado de ungido e pastor do Senhor. Isaías 44, 28 e 45, versículo 1. Amém? Então, a gente observa aí que o rei Ciro e Nabucodonosor tiveram essas particularidades que o Senhor o pôs em uma tarefa. Amém? Então, o despertamento foi do próprio Deus. Deus foi quem despertou. E aí o nosso comentador ele diz, Deus usa instrumento para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Amém? Então, o próprio Deus. E a gente pode acrescentar aí Isaías 13, e 3 vai dizer, eu dei ordem aos meus santificados, sim, e já chamei os meus valentes para a minha ira, e os que exultam com a minha majestade. Deus falando aí sobre o julgamento que viria também sobre a Babilônia. Isaías 26 e 12 vai dizer, Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, tudo provém de Deus, tudo é Deus quem faz, e esse despertamento espiritual emana também do próprio Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 12, ele vai dizer assim, em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Porque aí Paulo vai lá para Efésios também, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então, se Deus quer, Deus ele faz. Quem somos nós? Né? Nós somos apenas o vaso de barro. Então, o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Assim eu creio, assim eu acredito e assim também eu confio. Deus é quem faz, é Ele que muda, é Ele que age. Amém? O nosso segundo tópico vai dizer as finalidades do despertamento. Primeiro, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. E isso aconteceu com Nabucodonosor, isso aconteceu com o rei Ciro, isso aconteceu também com o faraó na época ali de Moisés, isso aconteceu também com o faraó na época de José. Então, vários outros homens sofreram ou obtiveram também esse mover de Deus. E há quem possa até indagar, perguntar, e Deus pode trabalhar no livre-arbítrio do homem? Deus pode sim interferir no livre-arbítrio do homem. Porém, com a sua graça e a sua misericórdia, com finalidade e propósito para a salvação, aí é uma outra questão que, embora seja interferida, mas não arbitrariamente, ok? Primeiro ainda, a continuação vai dizer, Deus restaura Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Então vejamos que Deus é quem desperta o avivamento, Deus é quem faz o despertamento no coração dos homens para o seu propósito, para o cumprimento das suas palavras, das suas profecias. E cerca de 180 anos a 200 anos, aí o profeta Isaías já havia falado, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada e ao templo fundate. Então vejamos que tanto Nabucodonosor como Ciro foi usado por Deus para punir o seu povo Israel, devido àquelas causas que já falamos, e agora Israel
ele vai passar pela uma restauração nacional. E aí a gente observa que Israel retorna, vai ter a oportunidade e o privilégio de retornar à sua cidade, à sua terra natal, porque estava em Babilônia, uma distância aí de muito tempo, e parece que ou é Neemias ou é Esdras, vai dizer que a viagem, com a quantidade de pessoas que tinham até lá, foram cerca aí de mais ou menos 3 dias. Então, veja que não foi assim tão perto, né? Não foi algo tão perto, tão rápido. Então, levou aí uma jornada muito grande. Só perdão, amados, não é 3 dias, foi Neemias, uma jornada de quase 3 meses, conforme a Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Continuação, assim logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. E em Jerusalém, que é em Judá, Esdras 1 e 2, começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, como de antemão nós tínhamos acabado de ler, segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, que Nabucodonosor tinha destruído ali a cidade, os muros, tinha queimado, tocado fogo no templo, na cidade, tinha levado os utensílios e o rei Belsazar, como na sua orgia ali, toma os utensílios do templo sagrado e vai fazer o que ele acha por bem de fazer, e é sentenciado, e essa sentença leva à sua morte. Mas aí, conforme a palavra de Deus, a restauração nacional de Israel volta. Mas como nós lemos no Interagindo com o professor, nós observamos que muitos já não estavam querendo mais voltar, retornar, pois estavam ali satisfeitos com a Babilônia, com a terra, com a língua, com o costume, com a comida, com o viver, e muitos já não quiseram voltar, mas uma boa parte é que ainda retorna. Meus amados, esse tempo é um tempo cronológico que não é de um dia para a noite. De Zorobabel para Neemias, vai ter aí mais ou menos um tempo de 93 anos. Então não é nada assim que a gente possa dizer que foi de um dia para a noite. Nós só não falaremos aqui para não ficar tão extenso o nosso comentário, a nossa videoaula, mas se os amados quiserem ler e estudar, pode pegar a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, ela tem um resumo muito bom e ela também traz isso. Então, a questão do tempo, ok? Vamos prosseguir. Primeiro, as finalidades do despertamento foi a restauração nacional, ou seja, o povo volta aí na primeira leva com Zorobabel, em torno de 538 a.C., com mais ou menos 50 mil pessoas. Então, a gente vai ver aí com mais ou menos 50 mil pessoas o povo, a quantidade que Zorobabel vai levar. E segundo, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. E aí, segundo o subtópico, ele vai falar que Deus ele utiliza para suas finalidades, os seus propósitos, e assim a gente tem observado que Deus é o oleiro. Isaías 45, versículo 9, vai dizer: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? E 64:8, Isaías também diz: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro.
e todos nós obra das tuas mãos. Então, o homem, ele é restaurado a princípio por Deus, e Deus é ele que faz todas as coisas de antemão. Então, a restauração espiritual de Israel se deu aí, pois o povo de Israel, que havia caído principalmente no pecado da idolatria, dos falsos deuses, dos deuses pagãos aí, não somente das nações, mas daquelas que eles adentraram, após o cativeiro, a maioria, não desconheço algum outro comentário, que vão concordar que Israel foi curado, foi sarado deste pecado de idolatria. A gente observa que Israel sempre estaria titubeando, caindo na idolatria ou num adultério espiritual. Prosseguindo, a finalidade do despertamento é a restauração espiritual de Israel. Então, como nós havíamos comentado, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Apenas uma observação, amados, que aí a gente vai trazer para o Novo Testamento. O comentador ele traz para o Novo Testamento, ele não abre uma brecha para fazer essa ligação, mas aí por essa razão nós não estaremos comentando essa parte. Mas o Espírito Santo ele é intolerante com o pecado, e também o Espírito Santo aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Com certeza é obra do Espírito Santo esse tríplice propósito, Esse tríplice propósito, que é justamente isso, é convencer o homem, é mostrar o homem, indicar o homem e revelar o homem. Ok? Vamos adiante. A restauração espiritual segue, e aí a gente vai para a síntese do segundo tópico. As finalidades do despertamento envolvia a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria, e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Então a gente observa aí que um resumo do segundo tópico vai dizer que realmente houve uma certa cura deste mal, que Israel sempre caía na idolatria. Porém, graças a Deus, até o dia de hoje, nós sabemos que Israel ele tornou-se tão ortodoxo que até para compreender e entender Jesus como Messias, como ungido, é para alguns difícil. Terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. E como nós bem falamos, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Isso é verdade. Jeremias 27 e 22 vai dizer: a Babilônia serão levadas e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. E então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então Deus, ele fala, ele avisa, ele orienta, mas ele também cumpre. Amém? Então o Senhor, ele é aquele que cumpre a sua palavra. Jeremias também, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia, a gente vai ler só alguns textos. Jeremias 25 e 12 vai dizer: acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Então, todos esses reinos, ele é revelado ao profeta Daniel, no capítulo 7 e por diante. A gente vai ver que Daniel ele tem a revelação desses animais e que cada animal
representa o reino e o seu reinado. E aí a gente observa que Deus, para fazer o julgamento ao seu povo e cumprir também a sua palavra, a sua profecia, Deus, ele faz conforme a sua vontade. E aí ele usa o ser humano, ele usa o homem, ele usa a mulher, ele usa quem ele quer. Amém? Então vamos lá mais adiante. A fidelidade de Deus em sua promessa. Verdade, Deus promete e ele cumpre. Amém? Então nós estaremos lendo todos os textos, mas fica aí para os amados lerem e anotarem, ok? Deus renova suas promessas de bênçãos. Na realidade, esse segundo subtópico, eu não consegui entender aqui o que o comentador ele quis colocar, porque de forma bruscamente ele sai do contexto do Antigo Testamento, falando da parte histórica, contextual ali daquele período, e entra no Novo Testamento sem nenhuma ligação, mas a gente iremos não comentar esse segundo subtópico, pois temos e achamos que o comentador ele não foi bem sucinto neste subtópico, ok? Mas sabemos sim que Deus cumpre as suas promessas. Deus havia falado que iria, se o povo de Israel ele fosse desviando daquilo que Deus tinha proporcionado a ele, desobedecendo, Deus ia fazer com que eles fossem cativos. Deus cumpriu a sua palavra. Deus utilizou de nações, de homens, cujo havia já proferido aos seus profetas, tanto a Jeremias como a Isaías, e Deus faz isso por meio de Ciro e também de Dario, também Nabucodonosor, e a gente vê que as promessas de Deus vai se cumprindo, né? E também a gente observa que ele age de uma forma no seu tempo, ok? No seu tempo. E no Novo Testamento a gente pode colocar aí como a promessa do Senhor nosso Deus, o próprio Jesus disse, e esta é a promessa, aquele que nos fez a vida eterna, 1 João 2,25, que a maior promessa que a gente pode ter é de estar com o Senhor para o resto das nossas vidas na eternidade. Terceiro subtópico vai dizer, Deus renova a fé dos abatidos. Então, pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, expectativa e de oração. O despertamento nasceu na oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. É uma forma, né? A oração, a gente vai observar que o despertamento, tanto em Neemias, né? Tanto em Neemias como em Esdras, ele é dado realmente algo muito bonito. Neemias orou, Neemias jejuou, né? Neemias confiou em Deus e Neemias prontificou-se a ir a Jerusalém. Então a gente observa que esse despertamento, essa fé renovada, Neemias, ele vai, mesmo abatido, mesmo triste, porque ele percebe dos que ficaram ainda na Jerusalém destruída, na Jerusalém ali passando fome, necessidade, ele sabe disso e ele vê ele no palácio do rei, tendo tudo, comendo tudo, podendo tudo, e os seus irmãos passando miséria e passando fome. Então me deixa eu abrir aqui um parênteses, não estava aqui no meu comentário, e muitas vezes acontece isso em nosso meio. Deus ele desperta alguém para levar algo para outra pessoa que está carente e precisa. E isso Deus ele faz de muitas maneiras. Porém, existem também pessoas que elas
passo necessidade aonde teria alguns outros irmãos, a comunidade que poderia ajudá-las, né? Seguir o conhecimento, buscar o conhecimento, mas sabemos que quem ora, Deus ele responde à oração. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E aí eu coloquei essa ilustração do profeta ou do homem chamado Abraão, quando Deus faz a promessa ao Abraão dele ter um filho e possuir as suas descendências, e Abraão, com a idade de 90 anos, a promessa feita com 70 anos, Abraão vai conseguir, com 100 anos de idade, algo fora do normal. Por isso que o tema da lição é o despertamento, é um milagre. Espiritual é um milagre, é porque o milagre a gente não explica, a gente não tem como explicar de forma natural, de forma física ou carnal. Mas a gente observa que Abraão gerou aí um filho com 100 anos de idade, filho da promessa, né? Embora que veio Isaac antes, mas Sara com 99 anos, mas Deus havia prometido e Deus cumpriu. Não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra, mas há um tempo de Deus, há uma espera, há um momento de Deus agir e fazer e concluir. E talvez você esteja vendo esse slide, esse vídeo, aula, e esteja talvez inquieto, esteja preocupado, esteja tenso, mas faça como o salmista. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, confie em Deus, espere em Deus, e no tempo certo o Senhor ele agirá em sua vida. Amém? Vamos prosseguir. A síntese do terceiro tópico, ele nos diz: Deus é fiel em cumprir as suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. E Romanos 9 e 15, Paulo vai dizer: pois diz a Moisés, compadecei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece de quem quer. E dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto não resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu? A que Deus replica: porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? E, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, nesse contexto, nós observamos que todos esses homens, Deus se utilizou para fazer a sua vontade, o seu desígnio, de uma forma que Deus não excluiu os seus livre-arbítrio, Deus não excluiu as suas ações, mas Deus se aproveitou de cada caráter, de cada temperamento, de cada personalidade para assim fazer. Então, neste momento, confie no Senhor, espere em Deus, que o Senhor, no tempo certo, ele agirá em nosso favor. Amém? E assim, como Deus, ele fez com Abraão, Deus também poderá fazer com você, ou não, mas que possamos depender do Senhor. E aí o nosso quarto e último tópico, bem pequeno, o culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, né? O despertamento torna os homens obedientes à palavra. E uma das coisas aí sobre esse despertamento foi por meio da palavra. Após achar o rolo, todo o povo aí ouviu a palavra, passou a noite, ouvindo a palavra do Senhor, e nesse momento o povo
ele é despertado pela palavra, pelo o líder que o despertou no povo ali, e o Senhor fez conforme o seu querer. Amém? O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, 1 Coríntios 4 e 6. Então, não nos cabe aí a teologia do liberalismo, a teologia do relativismo, a teologia da prosperidade. Não. Mas aquilo que já está escrito por Deus pela sua palavra. Amém? E Paulo, e o salmista, Salmo 119, versículo 13, 63, vai dizer: companheiro sou de todos os que me temem, dos que guardam os teus preceitos. E a síntese do quarto tópico, o último, para concluirmos o nosso comentário, nos diz: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. E depois que houve um despertamento no retorno ao exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de culto pagãos entre o povo de Deus. A gente só vai ver mais adiante, na época de Jesus, não um culto pagão, mas é aí que começou a comercializar no templo, e que Jesus ali, ele fica irado realmente com a ira santa e acaba destruindo tudo ali que estava no templo, né, os cambistas, né? Então, o templo do Senhor é casa de oração. E a gente observa que a casa de Deus, hoje nós não temos o templo como o templo de Jerusalém, como o templo dos judeus, de Israel, mas nós temos a congregação onde é levantada para as reuniões, para aprendermos a palavra do Senhor, para nos reunirmos em comunhão um com o outro, para vermos, para nos confraternizar, para nos ajuntar, né? Mas a congregação, aquele momento, aquele local ali, ela é exclusivamente para, vamos colocar, o discipulado cristão, e não para a política, e não para comercialização, não para outros meios, mas sim para o povo reunir, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor, se alegrar, adorar, exaltar, glorificar, agradecer, enaltecer aquele que reina, aquele que é e aquele que faz todas as coisas. Amém? Perdão, desculpa. E aí a nossa conclusão vai nos dizer o seguinte: que possamos, com a presente lição e o momento que estamos a passar, refletirmos e buscar em Deus um verdadeiro avivamento. E, mediante o abandono de pecados, renúncia, e que possamos resplandecer como luzeiro em meio a uma geração má e adúltera, e que por meio da igreja o mundo possa despertar em Deus e o reconhecer como Senhor e Salvador, e saber que Jesus já está às portas. Eu coloquei Jesus aí, irmãos, porque nós estamos enfrentando essas pandemias, essas situações, e com certeza o cativeiro serviu para tratar Israel, e tratou, Deus cumpriu. E a igreja, esse momento, nós passamos também pelo advento de uma promessa, ou de umas promessas do Senhor, que antes da sua vinda aconteceria muitas pestes, fomes, guerras, terremotos, e isso tem sucessivamente se aumentando, se alastrando, e sem contar com a questão moral, política, econômica, espiritual, e a igreja também está embarcada nessa situação, mas tudo isso nos mostra e nos indica que o Senhor Jesus está voltando. E eu gostaria apenas de concluir
também acrescentando que nós tivemos homens que fizeram grandes avivamentos no nosso mundo, né? Neste meio mundo cristão, né? E aí nós poderíamos citar Jonathan Edwards, né? Poderíamos citar John Wesley, poderíamos citar George Whitefield, poderíamos citar também Charles Finney, Spurgeon, Moody. Então foram homens que em suas épocas fizeram histórias. O avivamento também da Rua Azusa com Job Seymour também. A gente pode aí também colocar o sueco Gunnar Wing e Daniel Berg, que fundaram aí esse movimento em nosso estado. E uma pesquisa que eu achei bem interessante também é o avivamento de Gales. Se os irmãos quiserem depois pesquisar aí no Google, avivamento de Gales de Evan Robert, ou pode pesquisar guiame.com.br, a história do avivamento em 1904, Logan. Esse jovem com 26 anos de idade, ele sonhava, ele orava, ele pedia Gales ao Senhor. Ele, uma vez, eu li esse comentário, e ele orava pedindo ao Senhor, me dá Gales, eu quero Gales, eu quero Gales. Então ele era tão intenso, tão forte, que ele orava dessa forma quanto ao avivamento, ao evangelismo ali para a salvação daquelas vidas. E eu gostaria de concluir também, acrescentar na minha conclusão, uma frase do Robert Colem, que ele diz assim a questão do avivamento. O avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. E eu gostei muito dessa frase e nos faz bem colocada para nós nos dias odiernos, que a Igreja do Senhor, já que se trata de um avivamento, um despertamento espiritual, que eu e você, como Igreja do Senhor, possamos retornar à verdadeira natureza pelo qual Deus nos formou e ao nosso verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chamou. Então, que eu e você possamos, por meio dessa lição, possamos ser despertados a voltar àquela natureza que o Senhor ele nos chamou, a santificação, a oração, a vigilância, as boas obras, né? E assim por diante. E aos propósitos, evangelizar, pregar, anunciar que Jesus está voltando, deixar de estar dando chave, deixar de estar dando casa, estar dando apartamento, e para haver um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento, inicia primeiro com a palavra, e a palavra ela não pode ser ferida pela metade. Amém? Então, desde já, que haja em vós um verdadeiro despertamento, em vós, em nós, em todos nós. E desde já eu vos convido, mais uma vez, eu sei que no começo do vídeo aí, eu não fiz essa chamada, mas eu irei fazer agora. Se inscreva lá no YouTube, no nosso canal Eudson Oliveira, que tem como tema Aprendendo com a Lição da EBD, e você tem a oportunidade de curtir, comentar, compartilhar. E o que eu mais vos peço é se inscrevam. Vocês se inscrevendo, nós ficamos mais felizes e o YouTube também vai dando mais credibilidade a nós que estamos aqui apenas para cooperar com o reino dos céus e fazer o melhor para a obra do Senhor. Eu sei que tem muitos canais bons por aí também, mas o de casa, faça como o Tiago, ajude os de casa. E os demais a gente também pode ajudar. Amém? Que Deus abençoe e que na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos aqui a comentar a lição de número 3, que terá como tema, a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Amém? Que Deus abençoe e a todos os professores uma boa aula,
no domingo aí, se Deus assim permitir. Amém.